Conversar com a doutora Maria Faiocchi, porque vocês viram que vai mudar aí o rendimento do fundo de garantia. Olha esse VT e na volta a gente conversa mais. Em votação, a redação final. Aqueles que forem pela aprovação permaneçam como se acham. Aprovado, a matéria vai ao Senado Federal. A Câmara dos Deputados aprovou na semana passada um projeto de lei que aumenta a correção do saldo do Fundo de Garantia por tempo de serviço, equiparando o benefício ao rendimento da poupança. O texto aprovado estabelece que a remuneração do fundo aumente de forma gradual, até chegar a cerca de 6%. Atualmente, o rendimento do FGTS é de 3% mais a TR, que geralmente fica próximo de 0%. Para entrar em vigor, além de ser aprovada pelo plenário da Câmara, a proposta precisa ainda passar pela aprovação dos senadores e ser sancionada pela presidente Dilma Rousseff. Estamos recebendo aqui a doutora Maria Faiocchi, que está moreníssima. Não tem que voltar, né? Tem que voltar, né? O estado das origens, as origens. Agora, vamos falar um pouquinho do fundo de garantia. Que interessante agora essa proposta para esse novo rendimento, não é? Pois é, né? Na verdade, acho que toda essa crise política, né? Toda essa confusão que está tendo, acaba de certa forma, não estou querendo generalizar, mas de certa forma acaba de algum jeito ajudando o trabalhador, né? Porque essa briga pelo poder, pelo menos nessas últimas mudanças que a gente teve de aposentadoria, de fundo de garantia, acabou beneficiando o trabalhador. Então, por esse lado, é bacana, porque são reivindicações antigas. Por exemplo, essa questão da atualização do fundo de garantia sempre foi um grande absurdo, né? Como é que você pode ter um dinheiro seu, que é um patrimônio, depositado numa conta onde você não pode movimentar, só com exceções de movimentação, e esse dinheiro rende menos que a inflação? Quer dizer, o dia que você for tirar esse dinheiro, ele não vai estar rendendo antes. Estava rendendo menos que a inflação, menos que a poupança. A poupança já não é vantajosa hoje. Nem um pouco. Porque quem tem dinheiro já sabe que não dá para deixar na poupança, porque a inflação, né, já come. Agora, você ainda deixa no fundo de garantia que dá menos que a poupança. Aí não faz sentido Então, nenhum. assim, as estimativas é que estava dando 0% o fundo de garantia. Então, é um grande absurdo isso. Né? E o coitado do trabalhador, na hora que ele vai, no caso de demissão, né, ou de uma doença, ou da aposentadoria, quando ele precisa retirar, ele pode retirar aquele valor, ele pega o dinheiro, aquilo que ele poderia comprar um carro, não dá para comprar uma bicicleta. Não dá, porque desvalorizou. Então, desvaloriza muito, não é complicado, né? Tem muita gente que não entende necessariamente o que é o fundo de garantia por tempo de serviço. Vamos trocar em miúdos para o pessoal de casa entender. O fundo de garantia é como se fosse uma poupança do trabalhador, né? É um valor que é pago pelo empregador, isso não é descontado do salário do trabalhador, isso tem que ficar claro e vai como alerta, né? Porque às vezes a pessoa recebe seu olerite e está lá descontado o fundo de garantia. Isso não pode ter desconto. É um valor do patrão, o patrão que paga de 8% do salário desse trabalhador e é depositado nessa conta na Caixa Econômica Federal, que a Caixa é a gestora das contas do fundo de garantia, e ele serve como uma garantia, o próprio nome diz, fundo de garantia, né, do trabalhador. Então, esse valor é para quê? Quando o funcionário for demitido, ele precisar ali de um dinheiro para se manter até ser recolocado no mercado de trabalho, ele tenha essa poupança, essa garantia desse dinheiro. Só que como garantir um dinheiro que não rendia? Né? Quer dizer, o feijão sobe, o arroz sobe, a carne, o plano de saúde, a energia elétrica, tudo sobe. E o meu fundo não acompanha isso, então fica difícil na hora de você sacar e utilizar. Essa medida deveria ter sido tomada bem lá atrás. Então, foi uma das coisas, o pessoal que acompanha já ouviu a gente falar sobre isso aqui. Existem milhares de ações na justiça já requerendo essas diferenças, né? Por exemplo, quem tem fundo de garantia de 99 até hoje, essas pessoas podem ingressar na justiça pleiteando essa correção justa. Essa correção... eu tenho o direito de pedir. Exatamente, falar, pode pedir. Justa. Até porque... Né, tudo que foi aprovado, a gente tem que deixar super claro isso. Tudo isso que a gente está discutindo, né, que o fundo de garantia agora vai ter uma correção justa, isso foi aprovado na Câmara, ainda precisa ir para o Senado e depois a presidente Dilma Rousseff, ela tem ainda que aprovar. Aprovação presidencial. É muito difícil, eu acho assim, até por questões de popularidade, né, essa questão política, eu acho difícil ela não aprovar, ela vetar isso, até porque seria uma medida extremamente impopular.
momento para isso. Não é momento para isso. Assim. Então, por isso que eu falo, algumas questões políticas acabam ajudando o trabalhador. Então, o ideal mesmo, né, aliás, o certo vai ser que isso aí vai ser aprovado. Mas, por enquanto, gente, ainda não está valendo. Tá. Toda essa regra vai ser o quê? De 2016 em diante. 2015, esse ano que nós estamos, para trás, desde 99, que isso está sendo corrigido de forma errada, só entrando judicialmente, pleiteando essa revisão para receber esses valores. E, assim, estimativas de especialistas, contadores, economistas, que eles dizem? A perda é de mais de 80% desse período. Mas que então, demora. é muito dinheiro. Por isso que eu estou te falando, é um dinheiro sagrado, é o patrimônio do trabalhador. Então, isso tem que ser respeitado. Não, né? eu Isso concordo tem que ser muito respeitado. Daqui a pouco eu tenho uma pergunta para você. E nas ruas nós fomos para ver as dúvidas das pessoas. Pode soltar a primeira, por favor. Olá, meu nome é Lia e eu gostaria de saber como o trabalhador pode verificar se a empresa está depositando corretamente o FGTS. Como que é feita essa verificação? É muito bom. Adoro, o pessoal sempre faz umas perguntas inteligentes, né? Isso é muito bom, porque assim, o brasileiro é muito bonzinho. O brasileiro, às vezes, ele confia demais. E a gente sabe que confiar demais em coisas públicas está meio complicado hoje em dia. Então, assim, o Fundo de Garantia, ele é administrado pela Caixa. Quem faz esse depósito é o quê? O seu empregador, né? Empresas grandes têm o RH, ou empresas menores têm contador, enfim. Isso é feito sob a responsabilidade da empresa. Para o trabalhador verificar isso, ele tem que ter, né, um acompanhamento junto à Caixa Econômica Federal. Ele pode fazer de duas maneiras. Ou ele vai até lá pessoalmente e pede o extrato analítico, chama extrato analítico do Fundo de Garantia. E lá ele vai verificar tanto os depósitos que são feitos mensalmente, verificando se bate com o salário, porque é 8% do salário, e também os rendimentos, porque vem os créditos dos rendimentos, né, desse fundo de garantia. Uma outra opção que é super mais fácil, tranquila, a pessoa vai até a Caixa, se cadastra, pede o cartão cidadão, né, e com esse cartão cidadão, ela pode, pelos terminais de autoatendimento, puxar esse extrato, ou pela internet. E aí ela evita filas, né, evita dispensa do trabalho para verificar isso. Mas sem esse cartão eu não consigo ir aleatoriamente na internet para ter essa informação. Não, tem que ter uma senha, tudo bonitinho. Ou ir pessoalmente. Mas já que vai pessoalmente, vai lá e já faz tudo e fica tranquilo. Acompanha terminal de autoatendimento, aqueles caixinhas 24 horas você consegue puxar. Você perde um dia para resolver porque é de interesse seu, né, lógico. E tem que acompanhar. Sim, tem que ver porque vai que falta um mês, né? Vamos soltar a segunda pergunta? Vamos ver. Oi, meu nome é Rangel e eu queria saber o que o trabalhador deve fazer ao descobrir que a empresa não depositou o FGTS. E aí? Foi lá, puxou o extratinho bonitinho, acompanhou? Não depositou? Primeira coisa, né? Eu sou sempre a favor da paz. Chega no patrão, olha, eu tô com o meu extrato, não entrou meu depósito do FGTS. Porque às vezes pode ter algum atraso nessas informações do sistema, pode ter algum erro na transmissão dos dados, né? Algum erro, sei lá, no recolhimento da guia. E às vezes é uma coisa simples, o patrão vai lá, resolve e regulariza. Então, primeiro, sempre conversar. Isso não foi feito, aí infelizmente esse patrão tem que ser notificado e até mesmo processado, né? Porque é lei, ele é obrigado a recolher, né? O Fundo de Garantia ele foi criado em 67, é bem antigo. No início da criação, ele não era obrigatório, era optativo. Então o trabalhador ia, optava, tal. Depois ele se tornou obrigatório. Então é regras, leis são para ser cumpridas. Então se pulou um mês, vai lá, averigua, mas se acontecer no segundo mês consecutivo... É comum, às vezes a empresa, na hora de efetuar o recolhimento, a gente tem muita burocracia, o Brasil é muito burocrático, então assim, às vezes na hora de recolher uma guia, digitam uma numeração errada, acontece algum problema, e aí... E até constatar que teve aí às vezes algum é simples, é só apresentar essa guia e regulariza. Caso não seja dessa forma, realmente o patrão não pagou, aí sim você tem que acionar, não tem jeito. Soltar mais uma pergunta, vamos ver. Pode soltar, senhora. Oi, meu nome é Denis, eu quero saber quanto o FGTS pode ser sacado, em que caso ele pode ser utilizado. Daqui a pouquinho você responde que eu vou dar um recado. Vou repetir rapidinho a pergunta? Oi, meu nome é Denis, eu quero saber quanto o FGTS pode ser sacado, em que caso ele pode ser utilizado. Boa pergunta. Várias possibilidades. Primeiro, né, em caso de desemprego sem justa causa, o patrão vai emitir uma guia, mais uma multa do Fundo de Garantia, o trabalhador vai lá e faz o saque disso, tá? Outra hipótese,
Caso de aposentadoria, a pessoa aposentou, automaticamente ela pode ir com a carta da aposentadoria, uma certidão com o INSS MIT, que é uma certidão de fundo de garantia, PIS/PASEP, ela vai lá e saca também esse fundo de garantia. Em casos também de doenças graves, então, por exemplo, pessoas que portadoras do vírus HIV, câncer, um rol de doenças que ela apresentando a documentação, ela pode sacar esse dinheiro para um eventual tratamento. E também para a aquisição da casa própria, né? Ela pode utilizar o dinheiro do fundo de garantia para comprar o imóvel então próprio. Você tem que comprovar, né? Fazer um requerimento. E tudo isso é comprovado, tá? Não é simplesmente chegar lá, olha, eu quero sacar meu fundo, não dá. Não, não é assim. Não. Então tem que fazer um requerimento, comprovar, tudo certinho. Provar. Tá bom. Vamos ver mais uma? De serviço. Tivemos uma falhinha aí, peraí que a gente vai dar uma olhada aí para soltar a quarta pergunta. Valmir Antônio, eu queria perguntar se o FGTS é descontado do salário do trabalhador? Valmir, a gente estava até falando sobre isso, mas é bom, né? Bom frisar, voltar a frisar. Gente, pegou seu olerite, olha, o FGTS ele não pode estar como débito, né? Lá embaixo no olerite, se você for perceber, tem assim, cálculo FGTS, né? Salário de cálculo de FGTS. Você pega aquele salário, calcula 8%, é esse valor que o patrão tem que tirar do bolso dele e depositar, não sai do bolso do trabalhador. Tá, entendi. Vamos soltar mais uma? Meu nome é Gilberto. Eu gostaria de saber em que caso é possível solicitar a revisão do FGTS. Nossa, o FGTS é uma coisa tão sofredora, né? Então, assim, na época do Plano Collor, no final da década de 80, 90, teve muita perda do FGTS, tanto que teve um acordo, já a Caixa propôs um acordo de pagamento para as pessoas. Quem tiver FGTS desse período, vá até a Caixa Econômica Federal, que provavelmente esse dinheiro vai estar lá disponível e tudo mais. E pessoal de 99 até os dias atuais, né, em razão até dessa mudança da lei que vai ser melhor agora a correção, as pessoas que têm fundo de garantia de 99 até os dias atuais podem pedir também essa correção do fundo de garantia, só que aí é na justiça, não diretamente na Caixa. Né, da Caixa é só aquela época do Plano Collor, lá naquela antigo, lá no final da década de 80, começo da década de 90. Hoje, judicialmente, pode-se pedir, quem teve fundo de 99 até hoje, mesmo que sacou ou teve só 2, 3 anos, todo mundo pode entrar pedindo judicialmente essa correção. Mas não tem acordo, é só judicialmente, mesmo. Não tem jeito. Não. Vamos ver a pergunta do Adriano agora. Vamos lá. Oi, meu nome é Adriano. Eu queria saber se o FGTS pode ser utilizado para comprar um segundo imóvel. Não. Não pode? Não tem como, porque se você já tem um imóvel, utilizou ou não o fundo de garantia para compra desse imóvel, isso não é permitido para a Caixa, né? E assim, a lei é bem específica, tem que tomar cuidado, porque muita gente fala assim, não, eu tenho uma casa, mas não está no meu nome. A lei fala, ó, que você não pode ser usufrutuário. O que é isso? Você tem o direito de usar um imóvel, né? Você não pode ter um imóvel de gaveta, compromisso de compra e venda. Se a Caixa descobre alguma coisa desse tipo, você pode ser até processado. Então, você não pode ter imóvel para comprar um segundo imóvel da forma que as pessoas querem. Você tem que ter, né, não ter imóvel, comprar com fundo. Que aí sim segundo, você pode. Acabou. Segundo acabou. Não tem jeito. Até saiu no jornal de ontem, no Agora. Coloca pra gente, por favor, na tela. Falar um pouquinho sobre ele. Olha aí, gente. Ali, ó, 43.824 receberão atrasados do INSS de até 47.280. Conta um pouquinho pra gente sobre isso. Então, esses pagamentos, ano passado a gente sofreu muito com os pagamentos dos atrasados do INSS que vinham da Justiça, né? O governo estava segurando um pouco esses pagamentos. Esse ano começou a liberar, acredito eu também, até por causa da popularidade, né, que está, né, complicada, e foi liberado mais de 408 milhões de reais, é muito dinheiro, quase meio bilhão, é dinheiro pra caramba, para pagar essas ações. Então, assim, quem tem ação na Justiça e está aguardando atrasados de até 60 salários mínimos, eu vou dar um site, o pessoal pesquisa nesse site, qual só tem o número do CPF, é www.trf3.jus.br www.trf3.jus.br
Você vai clicar em requisições, vai abrir a primeira página, vai ter uma abinha requisições, digita o número do CPF. Quem tiver incluído nesse site com proposta 8 de 2015, agosto de 2015, vai estar recebendo. Eu discordo só da data, eles falam dia 10, não tem uma data certa, eles liberam geralmente do dia 1º até o dia 15, dependendo do cronograma. Então é interessante quem tem já pesquisar nesse site, verificar. Qual que é o site mesmo? Repete, www.trf3.jus.br. TRF é o Tribunal Regional Federal da Terceira Região, o 3 é numeral, tá? Não é por extenso, .jusdejustiça.br. Com o CPF, clicou lá e já descobre. Para concluir, só a população paga e atrasa ainda, eles acabam atrasando. É muito injusto. É injusto. E sobre isso aí, depois a gente tem outras conversas, porque o pessoal também está pagando essas revisões sem a devida correção. Do mesmo jeito, para a gente conversar mais. Claro, conversar segurando a bronca. Deixa eu passar aqui, olha, INSS, o telefone é 135. Aí o site é www.inss.gov.br e tem um outro site que é www.previdencia.gov.br. Muito obrigada. Obrigada a você, linda. Obrigada pelas informações.